Sou uma árbitra e, depois de muitos anos de trabalho, finalmente me deram a oportunidade de apitar uma partida importante em um mundial. O problema é que um dos times é o meu favorito desde que eu era muito pequena, então apitei tudo a favor dele para que ganhasse. Mas mesmo assim perderam. Trabalhei duro durante mais de 15 anos para construir uma reputação impecável no futebol profissional. Passei por divisões de acesso, aturei xingamentos em estádios provinciais e mantive uma fachada rígida de imparcialidade inquestionável. Ninguém no meio esportivo jamais desconfiou do profissionalismo gelado que eu demonstrava a cada partida. Para todos os diretores e instrutores de arbitragem, eu era o modelo perfeito de neutralidade e controle emocional em campo. No entanto, por trás dessa postura impecável, eu guardava um segredo que ditava os batimentos do meu coração. Desde que eu era uma garotinha de 7 anos, nutro uma paixão absoluta e obsessiva pelo clube da minha cidade natal. Cresci vestindo aquela camisa, chorando nas arquibancadas e decorando o nome de cada jogador da história do time. Quando decidi seguir a carreira na arbitragem, sabia que precisaria esconder esse amor sob 7 chaves para não comprometer minha ascensão. Fiz esse sacrifício com maestria durante anos, esperando pacientemente pelo momento em que o meu poder de decisão pudesse fazer a diferença. A minha dedicação cega finalmente deu frutos quando recebi a convocação mais importante da minha vida profissional. Fui escalada para apitar uma partida decisiva em pleno Mundial de Clubes, o palco mais elevado do esporte do planeta. Quando vi o sorteio e percebi que o meu time do coração jogaria aquela partida crucial, senti que o destino estava me recompensando. Eu não vi aquilo como uma simples coincidência, mas como o coroamento justo de anos de dedicação ao esporte. A minha equipe precisava vencer para avançar de fase e manter vivo o sonho do título internacional. Na minha cabeça, era absolutamente inadmissível que o clube da minha vida fosse eliminado diante do mundo inteiro. À medida que o dia do jogo se aproximava, o meu orgulho e a minha teimosia assumiram o controle total da minha mente. Eu me recusava categoricamente a aceitar a ideia de que o time adversário pudesse ser tecnicamente superior ao meu clube de infância. Decidi então que usaria a autoridade suprema do meu apito como uma ferramenta para moldar a realidade do placar. Eu não estava ali apenas para cumprir regras, mas para garantir que a justiça poética do futebol fosse aplicada. Com a autoridade máxima do gramado em minhas mãos, eu tinha os meios perfeitos para assegurar a vitória. Entrei no gramado com a postura firme e altiva de quem domina completamente a situação. Nos primeiros minutos de jogo, o time rival começou a impor um ritmo muito superior e a pressionar a defesa da minha equipe. Percebendo o perigo iminente, comecei a picotar a partida com uma aplicação cirúrgica e exagerada do regulamento. Cada dividida no meio-campo contra o adversário virava uma falta perigosa a favor do meu time. Aos poucos, minando o ritmo do jogo, consegui desacelerar o ímpeto ofensivo do clube rival. Quando o atacante adversário saía na cara do gol com chances reais de marcar, eu inventava apitos salvadores por faltas de ataque inexistentes. Eu justificava para mim mesma que estava apenas sendo rigorosa com o contato físico, cumprindo a regra ao pé da letra. Por outro lado, quando os atacantes do meu time do coração avançavam em impedimentos claros, eu simplesmente fingia que não via a posição irregular. Cheguei a ignorar 2 sinais claros da arbitragem de vídeo para manter as jogadas vivas na área adversária. Eu estava convicta de que aqueles ajustes finos eram perfeitamente aceitáveis no calor da partida. A situação atingiu o ápice da tensão na metade do segundo tempo, quando Sebastião, o capitão e maior estrela do time rival, veio questionar minhas marcações. Ele se aproximou de mim de forma ostensiva, exigindo explicações sobre as sucessivas paralisações absurdas. Aproveitei a oportunidade para aplicar uma punição exemplar e mostrei o cartão vermelho direto para ele sob a justificativa de desrespeito à autoridade. Sebastião ficou completamente perplexo no gramado, sem acreditar no excesso de rigor da minha decisão. Com o capitão rival expulso e o adversário com um jogador a menos, a vitória do meu time parecia finalmente desenhada. Para garantir de uma vez por todas o resultado e selar o triunfo, decidi ir ainda mais longe na reta final da partida. Inventei o primeiro pênalti após uma simulação vergonhosa do nosso centroavante, onde não houve o menor contato do zagueiro. O cobrador do meu time foi para a bola com extrema displicência e chutou diretamente nas mãos do goleiro. Poucos minutos depois, forcei a barra novamente e marquei um segundo pênalti por um toque de mão inexistente dentro da área. Era a oportunidade perfeita para liquidar o jogo e assegurar a classificação histórica que eu tanto planejei. O que aconteceu em seguida superou todos os limites da incompetência esportiva que eu já presenciei em toda a minha carreira.
O nosso segundo cobrador tentou dar uma cavadinha ridícula no meio do gol e entregou a bola nos braços do goleiro rival. Não bastasse o vexame das 2 penalidades perdidas, a minha equipe conseguiu ceder 2 contra-ataques fatais nos acréscimos. Mesmo jogando com um homem a mais e recebendo todas as vantagens possíveis do meu apito, o meu time conseguiu perder o jogo por 3-2. A incapacidade tática daqueles jogadores destruiu completamente a estrutura do plano que montei no gramado. Ao apitar o fim da partida, uma tempestade de vaias e xingamentos ecoou por todo o estádio vinda de ambas as torcidas. Os torcedores rivais gritavam revoltados contra o roubo escancarado, enquanto a torcida do meu próprio time vaiava o papelão dos atacantes. Caminhei em direção aos vestiários sob o olhar furioso dos comissários da partida e da imprensa internacional. A minha cabeça fervilhava de raiva, mas não por causa das minhas decisões evidentemente tendenciosas ao longo do jogo. Eu estava profundamente furiosa com a mediocridade dos atacantes do meu time, que estragaram uma oportunidade perfeita presenteada por mim. Entrei no vestiário trancando a porta com chave e jogando o apito com força contra a parede oposta. Recusei-me a rever qualquer lance na televisão do recinto, pois tinha a plena convicção de que minha interpretação das regras havia sido impecável. Se o time perdeu, a responsabilidade era única e exclusiva dos pernas de pau que conseguiram desperdiçar 2 pênaltis dados de bandeja. A imprensa já começava a fazer barulho na porta do vestiário, exigindo pronunciamento sobre o desastre da arbitragem. Eu me mantive irredutível, convicta de que tinha feito o meu trabalho com excelência e que o futebol é que era injusto. Terminei a noite no hotel escrevendo o relatório oficial do jogo mantendo todas as minhas convicções intactas. Relatei a expulsão de Sebastião como um ato necessário de disciplina para conter a violência verbal em campo. Afirmei nas observações que a aplicação das penalidades seguiu estritamente o critério de interpretação da regra de mão e falta tática. Ninguém conseguiria dobrar a minha versão dos fatos, pois a autoridade em campo pertencia a mim e a mais ninguém. Eu dormi com a consciência tranquila de uma profissional incompreendida por jogadorzinhos incompetentes. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: ganhar 2 pênaltis de presente em uma partida de mundial e conseguir errar as 2 cobranças contra 10 jogadores é a coisa mais humilhante do ano. Mas nada supera esse apito vergonhoso da árbitra tentando roubar na cara dura. Resposta da OP. Você claramente não entende nada das regras atualizadas de arbitragem. Os 2 pênaltis foram claríssimos no gramado, com falta de cinesia do defensor e bloqueio faltoso. Se os cobradores foram incompetentes na execução, isso é um problema técnico do clube, pois a regra foi aplicada com absoluto rigor por mim. Usuário anônimo 2 diz: a mulher simplesmente achou que usar o apito para garfá-lo a favor do time de infância era uma forma poética de fazer justiça. E ainda tem a cara de pau de postar achando que é uma profissional ética. Resposta da OP. Ética é manter o critério do início ao fim, exatamente como eu fiz durante os 90 minutos. O público leigo assiste ao jogo com replay em câmera lenta e acha que pode julgar a complexidade da interpretação em tempo real de um árbitro de elite no campo. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização. O escândalo internacional provocado pela partida tomou proporções absurdamente desproporcionais nos veículos de comunicação de todo o mundo. A FIFA emitiu um comunicado oficial informando a abertura de um processo disciplinar de urgência para investigar a minha atuação no jogo. O comitê de arbitragem começou a revisar cada segundo da transmissão oficial para apontar supostos erros crassos na minha condução. Em vez de me acovardar diante dessa pressão ridícula da imprensa e dos cartolas, mantive minha postura totalmente irredutível. Eu me recusei desde o primeiro minuto a admitir qualquer tipo de favorecimento deliberado ao meu time de coração. Como a entidade pressionava por explicações imediatas, precisei apontar a verdadeira culpada por aquele desastre de comunicação em campo. A responsabilidade por qualquer falha de interpretação nos lances capitais era exclusivamente da minha juíza de linha, Melanie. Ela estava posicionada no melhor ângulo do campo e tinha a obrigação moral de me corrigir através do sistema de comunicação. Melanie preferiu se omitir durante toda a partida apenas para me deixar exposta ao ridículo diante do público. Comecei a sustentar publicamente que Melanie articulou uma conspiração deliberada para sabotar a minha carreira internacional por pura inveja. Ela sempre cobiçou a minha vaga de titular nos jogos de grande porte do circuito mundial. Durante a partida, Melanie desligou e ligou o ponto eletrônico arbitrariamente, gerando ruídos que impediram a minha comunicação fluida com a cabine do VAR.
Ela fez isso de propósito para que eu não recebesse as checagens de imagem nos lances dos pênaltis e do impedimento. A postura desleal de Melanie foi o verdadeiro catalisador de todo o desentendimento técnico que aconteceu no gramado. Para garantir que a minha versão prevalecesse na opinião pública, decidi tomar uma atitude drástica e necessária de autodefesa. Selecionei conversas antigas de aplicativo de mensagem que mantive com Melanie ao longo dos últimos anos de trabalho juntas. Editei cuidadosamente os trechos das mensagens, cortando contextos para fazer parecer que ela já planejava me prejudicar há meses. Nessas capturas de tela alteradas, Melanie parecia debochar das minhas orientações e expressar ressentimento direto pela minha liderança na equipe. Vazei esse material sigiloso diretamente para jornalistas esportivos de grande alcance na mídia. A estratégia de expor o material teve um impacto imediato, criando um racha completo na imprensa especializada. Parte dos programas esportivos começou a questionar a integridade da equipe de bandeirinhas e a conduta de Melanie nos bastidores. Eu me apresentava nas redes sociais como uma vítima de uma armação podre orquestrada dentro do próprio quadro de árbitros da federação. Sustentava que uma mulher em posição de destaque sempre vira alvo da ganância de colegas medíocres como Melanie. A minha narrativa de injustiça estava perfeitamente montada para me blindar do processo disciplinar. Melanie tentou se defender através de uma nota oficial rebatendo o vazamento e me acusando de falsificação de provas. Ela afirmou que os prints vazados foram adulterados e que a comunicação do rádio funcionou perfeitamente durante todo o jogo. A declaração dela só provou o quanto ela estava desesperada ao ver sua máscara caindo diante da opinião pública internacional. Respondi imediatamente reafirmando que tinha os arquivos originais e que não me deixaria intimidar por mentiras de uma assistente incompetente. O clima nos bastidores da arbitragem internacional virou uma guerra declarada de acusações. O comitê disciplinar da entidade máxima do futebol acabou anexando essas trocas de acusações ao processo principal de investigação. Eles convocaram uma perícia técnica para analisar os áudios originais da cabine de transmissão e os aparelhos de rádio utilizados na partida. Eu permaneci plenamente tranquila, convicta de que qualquer divergência nos áudios seria interpretada a meu favor. A minha teimosia não me permitia enxergar que a perícia técnica da federação tinha recursos avançados para checar cada frequência. Eu continuava firme no meu propósito de atribuir o fracasso da arbitragem à incompetência alheia. Amigos próximos da área esportiva me ligavam aconselhando que eu contratasse um advogado especializado para negociar uma retratação branda. Ignorei cada um desses conselhos pusilânimes, pois fazer um acordo seria o mesmo que confessar uma culpa que eu não tinha. Eu insisti que a minha conduta em campo foi pautada pelo livro de regras e que Melanie responderia criminalmente pelo que fez. A minha certeza absoluta sobre a minha própria razão atropelava qualquer alerta de bom senso da minha rede de apoios. Eu estava pronta para ir até as últimas consequências contra quem tentasse manchar meu nome. Os jornais esportivos do país rival continuavam estampando fotos da minha cara nas capas com manchetes agressivas exigindo meu banimento. Eu li aquelas reportagens com um sorriso debochado, sabendo que o choro dos derrotados é a parte mais comum do futebol. Para mim, a fúria daquele país era apenas a prova de que minha atuação firme em campo havia incomodado os poderosos do esporte. Eles não aceitavam que uma mulher de pulso forte tivesse coragem de expulsar o grande astro do time deles no meio do jogo. Transformei o ódio do adversário em combustível para alimentar o meu ego inflado. No final daquela semana turbulenta, recebi a notificação formal para comparecer pessoalmente à sede da Federação Internacional. A reunião serviria para eu prestar depoimento definitivo diante dos membros do Comitê de Ética e Disciplina. Preparei uma pasta cheia de documentos, tabelas e as capturas de tela editadas para apresentar como minha defesa irrefutável. Eu tinha certeza de que dobraria os dirigentes com a minha oratória afiada e minha convicção inabalável. Nada me faria dar um passo atrás na versão que construí para me proteger. Passei a noite anterior ao julgamento treinando meu discurso no espelho do quarto de hotel. Repetia cada frase com o tom firme de quem não aceita ser questionada por burocratas de terno que nunca pisaram num gramado profissional. A minha narrativa sobre a sabotagem de Melanie estava tão consolidada na minha mente que passou a ser minha única verdade. Eu acreditava piamente que sairia daquela audiência como uma heroína que expôs a podridão dos bastidores da arbitragem. A teimosia cega havia apagado qualquer traço da realidade sobre as barbaridades que apitei naquele jogo. Aguardei o momento da chamada no saguão da federação com a cabeça erguida e postura impecável. Os funcionários passavam por mim com olhares esquivos e sussurros que eu fazia questão de ignorar categoricamente.
Eu me sentia superior a todos eles, uma profissional injustiçada lutando contra um sistema fraco e influenciável pela mídia. Quando a porta da sala de audiências finalmente se abriu, caminhei para dentro com a certeza absoluta de que ganharia aquela disputa no grito. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: essa desculpa de que a juíza de linha desligou o rádio por inveja é a coisa mais ridícula que já li. O mundo inteiro viu a transmissão oficial onde você ignora a Melanie acenando a bandeira desesperadamente. Resposta da OP. O público vê imagens cortadas pela geradora de TV, mas não ouve o áudio interno. A Melanie ficou em silêncio no ponto eletrônico quando deveria ter confirmado a posição, criando um ruído de comunicação proposital. Os bastidores do esporte são extremamente podres e você só consome a versão mastigada que eles vendem. Usuário anônimo 2 diz: os prints vazados para a imprensa parecem ter sido editados por uma criança no Paint. É sério que você achou que alguém engoliria essa armação barata para salvar sua pele? Resposta da OP. As capturas de tela são 100% legítimas e foram entregues na íntegra para o comitê disciplinar. Se a imprensa publica trechos formatados para gerar cliques rápidos, isso é responsabilidade do sensacionalismo midiático. A federação está tentando criar uma cortina de fumaça para me silenciar, mas não vou recuar. Fala, galera! Se você chegou até aqui, é porque tá curtindo o vídeo, né? Então, dá aquela força pro galã, se inscreve aqui no canal agora mesmo! Eu adoraria bater a nossa grande meta de 1000 inscritos, e você faz toda a diferença pra gente chegar lá. Conto com vocês, hein? Valeu! Atualização 2. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização. Compareci à audiência formal do Comitê de Ética da Federação Internacional, um evento que se transformou em um verdadeiro circo burocrático. A mesa julgadora era presidida por Benjamin, um ex-árbitro lendário conhecido pela sua rigidez inflexível e postura extremamente conservadora. Desde o primeiro segundo em que me sentei naquela sala fria, percebi o clima de julgamento prévio que tomava conta do recinto. Benjamin olhava para mim com um desdém indisfarçável, segurando uma pasta grossa contendo os relatórios da partida. Durante horas, Benjamin exibiu os vídeos do jogo em telas de alta definição, projetando cada lance polêmico em câmera lenta de vários ângulos diferentes. Ele congelava as imagens nos momentos em que inventei as faltas e apontava para a clara falta de contato entre os atletas. O presidente do comitê exigia que eu justificasse tecnicamente o motivo de ter marcado 2 penalidades tão absurdas e inexistentes. Recusei-me categoricamente a reconhecer um único erro técnico em qualquer uma das imagens apresentadas naquela sala. Sustentei diante de Benjamin que a câmera lenta distorce a percepção de força e velocidade que só quem está a 2 metros do lance consegue avaliar. Argumentei com arrogância que o ângulo da televisão não capta a intenção do atleta e nem a dinâmica do choque corporal. Quando ele me confrontou com os áudios da cabine que desmentiam a sabotagem no rádio, simplesmente desqualifiquei a perícia técnica apresentada. Afirmei que os arquivos haviam sido adulterados para proteger a reputação de Melanie e cobrir as falhas da própria comissão. A tensão na sala atingiu níveis insustentáveis quando Benjamin me acusou diretamente de conduta antiética e desacato às diretrizes da federação. Diante das cobranças incisivas dele, decidi mudar drasticamente a minha estratégia de defesa e partir para o ataque direto. Ameacei processar a entidade internacional por discriminação de gênero e perseguição sistêmica. Sustentei teimosamente que estava sendo submetida àquele escárnio público exclusivamente por ser uma mulher apitando um jogo decisivo de homens. Gritei na cara de Benjamin que árbitros homens cometeram erros infinitamente piores em edições anteriores do Mundial e nunca foram submetidos àquele tribunal inquisitório. Afirmei que o comitê estava usando a minha imagem para dar um recado machista e desencorajar a presença feminina nos grandes palcos. Benjamin permaneceu em silêncio, apenas anotando minhas declarações agressivas no relatório oficial do julgamento. A minha teimosia me impedia de perceber que eu estava cavando o meu próprio sepulcro profissional diante dos homens mais poderosos do esporte. Saí da sede da entidade em Zurique fervendo de raiva e decidida a levar a minha batalha para o campo da opinião pública mundial. Aceitei convites para conceder entrevistas ao vivo nos maiores programas esportivos de televisão da Europa e da América do Sul. Eu queria que o público ouvisse diretamente da minha boca a verdade sobre a perseguição que eu estava sofrendo. Apareci no horário nobre vestida de forma impecável, ostentando uma postura de total segurança e superioridade moral. Nas entrevistas ao vivo, reafirmei sem piscar os olhos que minha atuação na partida do Mundial tinha sido absolutamente impecável e exemplar.
Repeti a tese de que apliquei o livro de regras com uma precisão cirúrgica que poucos árbitros no mundo teriam coragem de aplicar. Quando os apresentadores mostravam os lances na tela e faziam perguntas irônicas, eu rebatia com agressividade, chamando os jornalistas de leigos e tendenciosos. A minha recusa em admitir qualquer falha criou momentos de extrema tensão no ar ao vivo. O resultado dessas aparições televisivas foi uma onda avassaladora de repúdio massivo e deboche global nas redes sociais. Os vídeos dos trechos em que eu defendia os pênaltis inventados viralizaram no TikTok e no X com milhões de visualizações irônicas. Memes zombando da minha cara e da minha teimosia absoluta tomaram conta da internet em questão de poucas horas. Eu me tornei o piada pronta do mundo do futebol, sendo apontada como o maior exemplo de arrogância e mau caratismo da história da arbitragem. Mesmo diante dessa rejeição planetária, a minha mente encontrou uma forma torta de reinterpretar o escárnio do público a meu favor. Convenci a mim mesma de que a internet era manipulada por gabinetes de ódio pagos pelo clube rival que perdeu o jogo. Acreditava piamente que os torcedores de verdade reconheciam a minha coragem e que os memes eram apenas inveja da minha projeção internacional. Nenhuma crítica, por mais fundamentada que fosse, conseguia perfurar a blindagem do meu ego e da minha negação. Melanie e os outros assistentes da partida emitiram notas contundentes repudiando as minhas acusações de machismo contra a federação. Eles afirmaram que a questão nunca foi de gênero, mas sim de incompetência técnica e desonestidade intelectual da minha parte. Respondi nas minhas redes sociais chamando todos eles de covardes que venderam a alma para manter seus cargos na entidade. Eu estava queimando todas as pontes com os meus colegas de profissão sem o menor remorso. Benjamin acelerou os trâmites do processo disciplinar logo após o término das minhas entrevistas catastróficas na televisão. Ele convocou uma reunião extraordinária do Conselho Pleno para emitir a sentença definitiva sobre o meu caso. Os relatórios periciais comprovaram que as capturas de tela que vazei contra Melanie eram totalmente adulteradas. O cerco jurídico e institucional estava se fechando de forma irreversível ao meu redor, mas eu continuava me sentindo invencível. Passei os últimos dias dessa fase escrevendo um manifesto de 20 páginas denunciando a suposta máfia da arbitragem internacional. Enviei esse documento para agências de notícias, convicta de que estava prestando um serviço histórico ao esporte mundial. As pessoas ao meu redor olhavam para mim com pena e espanto diante do meu alheamento completo da realidade. Eu não enxergava o abismo em que estava me jogando, pois a minha teimosia me guiava cegamente para a ruína total. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: usar a pauta do machismo para tentar encobrir roubo escancarado e falsificação de provas é de uma baixaria sem limites. Você só presta um desserviço gigante para todas as mulheres que lutam por espaço sério no esporte. Resposta da OP: só quem vivencia os bastidores do gramado sabe o machismo velado que Benjamin e aquele comitê exercem diariamente sobre as mulheres. Eles aceitam erros grotescos de árbitros homens sem punição, mas tentam crucificar uma mulher que teve a coragem de aplicar a regra com firmeza. Não vou me calar diante dessa estrutura patriarcal. Usuário Anônimo 2 diz: os apresentadores do programa ao vivo estavam claramente segurando o riso enquanto você tentava explicar o segundo pênalti. Foi o papelão mais vexatório da história da TV esportiva. Resposta da OP: os apresentadores foram pagos e pautados pelos patrocinadores do time rival para tentar me desestabilizar no ar. Eles usaram replays editados com velocidade alterada para enganar o telespectador. A minha análise técnica destruiu os argumentos medíocres da bancada. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde a última atualização. O Comitê de Ética da Federação Internacional finalmente concluiu o processo disciplinar e emitiu a sua decisão histórica. Fui oficialmente banida de forma perpétua de apitar qualquer partida de futebol profissional registrada no planeta. A sentença citou expressamente falsificação de provas, difamação de colegas de trabalho, prejuízo à imagem do esporte e má conduta grave no exercício da função. A notícia foi estampada nas primeiras páginas dos principais jornais do mundo como a maior punição já aplicada a um árbitro. Tomada por um misto de desespero sufocante e pela recusa absoluta em aceitar a punição, a minha mente simplesmente colapsou. Eu não conseguia aceitar que 20 anos de carreira técnica pudessem ser apagados por um papel assinado por burocratas. Na minha lógica distorcida, o resultado do julgamento era nulo, porque a federação não tinha autoridade moral sobre o meu apito. Decidi que precisava encontrar um grande personagem do jogo para validar publicamente a minha postura e desmascarar o comitê.
Descobri que Sebastião, o capitão rival que expulsei naquela partida fatídica, daria uma coletiva de imprensa oficial na capital do seu país. Ele faria um pronunciamento antes do treino da sua equipe para falar sobre a preparação da temporada. Viajei imediatamente para a cidade dele, utilizando as minhas últimas economias para comprar a passagem de avião. Eu tinha a certeza delirante de que Sebastião, como atleta profissional, reconheceria no fundo do coração a minha autoridade no gramado e me defenderia publicamente. No dia da coletiva, consegui burlar a segurança do centro de treinamento utilizando um crachá antigo da federação que ainda estava na minha bolsa. Entrei na sala de imprensa lotada de repórteres, fotógrafos e câmeras de televisão de vários países. Sentei-me em uma das fileiras do meio, cobrindo o rosto parcialmente até o momento certo de agir. Quando Sebastião se sentou na mesa principal e começou a responder às perguntas dos jornalistas, senti meu coração disparar no peito. Esperei por uma brecha entre as perguntas dos repórteres e me levantei abruptamente no meio do salão, arrancando o microfone de uma jornalista ao meu lado. A sala inteira entrou em choque imediato ao reconhecer a árbitra banida em pleno recinto. Caminhei a passos largos em direção à mesa principal, olhando fixamente para Sebastião com um olhar desesperado. Exigi aos gritos que ele dissesse à imprensa a verdade sobre a nossa conversa em campo e que reconhecesse a lealdade do meu trabalho. Eu bradava diante das câmeras que Sebastião sabia que o cartão vermelho tinha sido apenas um excesso de paixão pelo esporte e dinamismo de jogo. Pedi que ele admitisse que a minha postura firme ajudou a dar ritmo ao espetáculo e que a punição da federação era uma injustiça atroz. A sala de imprensa virou um caos absoluto, com flashes espocando sem parar e jornalistas transmitindo a cena ao vivo para o mundo. Eu esperava que Sebastião se levantasse, me desse a mão e fizesse um discurso de solidariedade esportiva. No entanto, o que aconteceu em seguida foi a maior e mais esmagadora humilhação pública que um ser humano poderia suportar em vida. Sebastião me encarou com um olhar de profundo nojo, aversão e desprezo absoluto. Ele se aproximou do microfone principal da mesa, ajustou o som e falou com uma voz pausada, fria e extremamente cortante. O silêncio na sala de imprensa ficou tão absoluto que se podia ouvir o zumbido dos ar-condicionados. Sebastião disse diretamente no microfone que a minha conduta desonesta havia envergonhado o esporte mundial e manchado para sempre a dignidade daquele mundial. Ele afirmou que minha presença ali era uma prova de desequilíbrio mental e de uma obsessão doentia que quase destruiu o trabalho de atletas sérios. O jogador exigiu publicamente que as autoridades mantivessem uma pessoa tão corrupta e perigosa o mais longe possível de qualquer estádio de futebol. Ele encerrou dizendo que não tinha o menor respeito por mim e que minha expulsão da arbitragem foi a atitude mais justa da história do esporte. As palavras de Sebastião caíram sobre mim como lâminas afiadas, destruindo a última ilusão de validação que eu ainda mantinha viva. A imprensa começou a rir abertamente do meu papelão enquanto seguranças do clube me agarraram pelos braços para me arrastar para fora. Eu me debatia e gritava que ele era um ingrato manipulado pela diretoria do clube, mas minha voz era abafada pelo deboche dos repórteres. Fui jogada na calçada do centro de treinamento debaixo de uma chuva fina, com os fotógrafos registrando minha queda. As imagens de mim sendo arrastada pela segurança após ser desmoralizada por Sebastião viralizaram em tempo recorde por todo o planeta. Eu me tornei o sinônimo mundial de decadência, vergonha e falta de noção. Voltei para o hotel em transe, trancando-me no quarto e me recusando a atender as chamadas telefônicas que não paravam de tocar. A minha mente teimosa ainda tentava encontrar uma justificativa para culpar Sebastião pela sua declaração devastadora. Convenci-me de que o capitão rival tinha sido fortemente coagido pelos diretores e patrocinadores do seu clube para dar aquele depoimento cruel. Achava impossível que um jogador de alto nível não compreendesse a beleza e o rigor da minha arbitragem. A negação era o único mecanismo de defesa que me restava para não cair no abismo da realidade completa. Eu me enxergava como uma mártir do futebol, traída por jogadores ingratos e destruída por instituições podres. A Federação Internacional emitiu uma nova nota oficial informando que moveria ações judiciais criminais contra mim por invasão de propriedade e perturbação da ordem. Além disso, federações regionais de futebol começaram a instaurar processos para anular todos os meus títulos anteriores na arbitragem. O cerco que começou no gramado do Mundial agora ameaçava me privar da minha própria liberdade física. Eu estava totalmente sozinha no mundo, sem amigos, sem profissão e sem reputação. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: invadir a coletiva do cara que você garfou para exigir que ele te defenda é o nível mais insano de surto que já vi.
Parecia uma fã maluca invadindo o palco para levar uma bronca vexatória do artista. Resposta da OP: eu não invadi nada, sou uma figura pública do esporte com direito de resposta em qualquer recinto esportivo. O Sebastião foi extremamente ingrato e amador ao não reconhecer quem tentou dar ritmo de jogo ao espetáculo. Ele preferiu ser um joguete nas mãos dos dirigentes do que um homem de verdade no microfone. Usuário Anônimo 2 diz: o Sebastião foi gigante demais nessa coletiva. Colocou essa mulher no lugar dela e defendeu a integridade do futebol limpo diante de todo mundo. Parabéns ao capitão por expor esse descontrole. Resposta da OP: o Sebastião foi claramente coagido pela diretoria do clube dele para dar aquela declaração encomendada contra mim. Se ele falasse a verdade sobre a arbitragem, perderia o contrato de patrocínio com os executivos da federação. Qualquer pessoa com 2 neurônios consegue enxergar a armação por trás daquele discurso ensaiado. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde a última atualização. O impacto devastador de todas as minhas escolhas teimosas finalmente desabou sobre a minha vida de forma irreversível e implacável. Enfrentando processos cíveis milionários movidos pelas federações de futebol prejudicadas pelo escândalo do Mundial, perdi absolutamente tudo o que possuía. Tive minhas contas bancárias bloqueadas pela justiça, meus bens penhorados e não sobrou um único centavo para pagar advogados de defesa decentes. A minha carreira brilhante e respeitada na arbitragem internacional transformou-se em uma ruína financeira e moral sem precedentes. Perdi meu apartamento amplo no centro da cidade e fui forçada a me mudar para um quarto pequeno e abafado nos subúrbios mais distantes. Atualmente vivo em completo anonimato, sobrevivendo de bicos temporários e mal remunerados que não têm absolutamente nenhuma relação com o esporte. Trabalho fazendo limpezas noturnas em escritórios comerciais e repondo estoques de mercadorias em supermercados de bairro. Preciso usar chapéu e óculos escuros quando saio à rua, pois o meu rosto ainda é associado ao maior vexame da história do futebol mundial. O golpe final e mais doloroso da minha vida veio na tarde de ontem, através de uma correspondência oficial enviada pelo correio. A carta trazia o logotipo do clube da minha infância, o mesmo time pelo qual arrisquei toda a minha reputação profissional naquele fatídico jogo. Ao abrir o envelope com as mãos trêmulas, li a notificação formal cancelando definitivamente a minha carteira de sócia proprietária. O clube me proibiu expressamente de frequentar o estádio e declarou-me pessoa não grata em todas as dependências da instituição por ter manchado a história da agremiação. Fui rejeitada e escorraçada pelo próprio clube do meu coração, a única paixão que sustentava o meu ego desde a infância. O time que tentei favorecer a qualquer custo preferiu apagar o meu nome da sua história para não ser associado à minha vergonha nacional. Aquela carteirinha de sócia, que eu guardava com tanto orgulho na carteira desde pequena, foi rasgada em pequenos pedaços pela diretoria do clube. Não sobrou nada do meu passado, nenhuma conexão com o esporte e nenhum lugar onde eu possa me sentir acolhida. Ontem à noite, sozinha no meu quarto escuro e silencioso, sentei-me na beira da cama olhando para uma caixa de papelão velha sob a mesa. Puxei a caixa para o meu colo e retirei de dentro os meus velhos apitos de metal, os cartões coloridos e os distintivos da federação. Olhei para aqueles objetos que um dia representaram a minha autoridade máxima no gramado e o ápice do meu sucesso profissional. A textura fria do apito em minhas mãos trouxe de volta as memórias de cada jogo que apitei com tanta dedicação antes daquele desastre. Pela primeira vez em toda a minha vida, as barreiras da minha teimosia orgulhosa e do meu ego inflamado ruíram completamente no meu peito. Desabei em um choro copioso, doloroso e ininterrupto, abraçada àqueles apitos velhos que eram os únicos testemunhos da minha ruína. Entendi tarde demais que a minha obsessão cega pelo time de infância e a minha recusa absurda em aceitar a realidade destruíram tudo. A minha teimosia arrogante não salvou a minha imagem, ela apenas acelerou a minha queda para o abismo mais profundo. Percebi o quanto fui ridícula ao inventar desculpas esfarrapadas, acusar colegas inocentes como Melanie e enfrentar o mundo com mentiras deslavadas. O meu orgulho de nunca admitir um erro foi a arma que apontou diretamente para minha própria cabeça. Troquei 20 anos de uma história profissional impecável por um momento de controle estúpido e parcialidade desonesta. A realidade dos fatos que tentei negar com todas as minhas forças em entrevistas e tribunais, finalmente esmagou o meu destino. O tempo não vai voltar para corrigir o desastre que provoquei naquele gramado de Mundial de Clubes. Os jornais já não falam mais do meu nome com a mesma frequência, pois a mídia encontrou novos escândalos para alimentar a indústria do entretenimento.
Restou apenas uma mulher destruída, falida e esquecida em um quarto suburbano, pagando o preço mais alto pela sua própria arrogância. A arbitragem continuará existindo, o futebol continuará movendo multidões, mas eu fui varrida do mapa para sempre. Guardei os apitos de volta na caixa de papelão e fechei a tampa, sabendo que nunca mais voltarei a apitar uma partida de futebol. O som do apito que antes me trazia a sensação de poder absoluto agora é apenas o eco da minha maior vergonha. Não há tribunal no mundo onde eu possa recorrer contra o julgamento da minha própria consciência que despertou tarde demais. A minha vida profissional acabou naquela noite em que recusei aceitar que o meu time era inferior. Olho pela janela do meu quarto para as luzes da cidade e sinto o peso insuportável do silêncio que me cerca. Não há torcida gritando o meu nome, não há vaias para responder com ironia e nem câmeras de televisão para sustentar minhas mentiras. Existe apenas a solidão de alguém que teve o mundo nas mãos e preferiu destruí-lo por teimosia pura. A minha história serve como um aviso definitivo sobre o perigo de se considerar acima da verdade e da honestidade. Vou me deitar na minha cama simples e tentar dormir, sabendo que amanhã terei que me levantar cedo para trabalhar na limpeza. A minha nova realidade é esta, longe dos holofotes, dos estádios lotados e das grandes decisões internacionais. Perdi a minha carreira, perdi meu dinheiro, perdi meu clube de coração e, acima de tudo, perdi a minha dignidade. Tudo que levei uma vida inteira para construir com esforço foi reduzido a cinzas por causa da minha própria cegueira.